E eu acredito que o inimigo tem trabalhado para nos tirar da nossa posição realmente, da consciência daquilo que Deus falou a nosso respeito, ou aquilo que ele fez, o que ele diz na palavra dele, né? Tudo que o Senhor disponibiliza para gente, todas as promessas dele, tudo que Jesus fez na cruz, tudo aquilo que o Espírito Santo faz, né, sendo derramado na nossa vida, vindo habitar dentro de nós, tudo isso só opera de forma prática quando nós cremos e agimos por fé em cima dessa revelação. E quando as circunstâncias nos fazem perder a consciência de quem nós somos e nos coloca numa posição de vítimas, nos coloca numa posição de rejeitados, inadequados, sabe aquela sensação de inadequação ou de impotência, né? Sabe, eu não tenho forças para mudar a minha circunstância, não tenho força para mudar o meu próprio comportamento. E às vezes a sensação é que nós não temos força para mudar nem os nossos pensamentos, né? E tudo isso é uma guerra entre duas realidades. A realidade circunstancial, natural, a terrena, lutando contra a realidade espiritual, a realidade do terceiro céu, que, como Abner colocou no começo, que é o lugar onde nós estamos. Nós aprendemos, Abner, não sei se você vai concordar, mas eu acho que sim. Nós aprendemos que Jesus, na cruz, ele conquistou um passaporte para que quando a gente morrer, a gente vá para o céu. Não foi isso que a gente aprendeu? Só que esse passaporte já era para ter sido usado, ó, há muito tempo. Não é para a gente esperar a morte para ir para o céu. A morte não é nossa salvadora, é Jesus que é o Salvador. A gente já está no céu, a gente já está sentado com Cristo. O céu já está aqui. Mas a gente vive como alguém da terra para o céu, como alguém que precisa que o céu faça algo. Enquanto que se a gente se conscientizar de onde nós já estamos, de quem nós somos, de quem Deus é de fato, a consciência dessa realidade ativa todas as outras coisas. E toda a guerra, tudo que está acontecendo fora e dentro de você, tem como objetivo te tirar desse lugar de paz, de alegria, de plenitude, de certeza, de confiança. A gente não precisa do Aviva Zoom ou de um culto numa igreja para receber um milagre. A gente precisa se conscientizar de quem a gente é e onde a gente está. O que eu estou falando é algo que eu estou ministrando e eu creio que é o Espírito Santo ministrando a mim mesmo nesse momento e por isso eu creio que faz sentido. Talvez você pense, a pessoa não sabe, Gabriel não sabe o que eu estou sentindo, ninguém sabe o que eu estou passando. Eu queria te desafiar a acreditar que talvez Deus tenha permitido que muitas outras pessoas aqui passassem por coisas muito semelhantes à que você está vivendo. Talvez seja possível sim se identificar, talvez alguém saiba, cada um na sua medida, mas talvez alguém saiba o que você está passando. E mesmo que ninguém na Terra hoje saiba, o Senhor sabe o que você está passando. E é bom lembrar que se você viu, ele viu, se você ouviu, ele ouviu, se você sentiu, ele sentiu. Você crê nisso? Você crê nessa identificação entre você e o Pai? Você crê nessa identificação? Sabe, as pessoas falam assim: Jesus passou por coisas horríveis, então ele sabe o que é. Não, ele não só passou, ele ainda passa. Ele ainda passa. Ele vive em mim, ele vive em você.
A gente não só não está sozinho, como a gente tem um Deus que sente o que a gente sente. Ah, Deus não sente, ele sabe. E você deveria saber também. Nós deveríamos saber também quem nós somos. Nós não somos vítimas. É, eu sinto, eu sinto de fazer algo um pouco fora da caixa aqui do nosso padrão, mas eu vou fazer. Eu queria que você mais uma vez fechasse os seus olhos, se conscientizasse da presença, mesmo que você esteja com seus afazeres aí, não precisa parar se você precisar continuar, mas eu sinto de fazer algo. Pai, em nome de Jesus, eu quero me reposicionar como filho, como autoridade legítima na terra. Quero declarar que cada pessoa que está ouvindo, assistindo, participando desse encontro online ou assistindo na gravação no YouTube, eu quero reconhecer cada uma dessas pessoas como filhas e filhos amados pelo Pai, como alguém revestido pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, que isso venha à tona e venha para fora agora, essa realidade, em nome de Jesus. E eu me levanto contra todo o poder das trevas agora, encantamento, lançado, feitiçaria. Eu quebro isso agora no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo trabalho de feitiçaria, todo encantamento, eu quebro agora em nome de Jesus. Orarabashederelabaçô. Em nome de Jesus, consagração feita através de rituais, eu declaro agora anulados, em nome de Jesus. Oferendas, em nome de Jesus. Talvez alguém da família, colegas de trabalho, vizinhos, declaro desfeito agora, em nome de Jesus. Eu quero propor a você nesse momento que você comece a trocar sentimentos de culpa por coisas que você pensou, falou, fez. Eu quero que você perceba que muito disso foi o inimigo atacando a sua mente. E ele lançou pensamentos na sua mente como se fossem seus pensamentos. E muitos desses pensamentos se refletiram em ações ou até em palavras. E aí agora o inimigo quer te aprisionar com culpa. Rejeita isso agora, em nome de Jesus. Rejeita agora. Se você precisa confessar pecados, é a hora. Confessa, Senhor, eu agi em desacordo com a minha identidade de filha, de filho. Eu errei. Mas eu estava enganado, eu estava enganada. Eu me deixei levar, então rejeita agora. Rejeita agora, sai do cativeiro. O cativeiro é todo lugar de engano que o inimigo tenta nos lançar através de mentiras que a gente acredita. Sai do cativeiro agora, em nome de Jesus. Xerarabaçorarai. Em nome de Jesus. Se você lutou com pensamentos de imoralidade, de depressão, de morte, de ira, eu não quero dizer que você é vítima do inimigo, mas eu quero conscientizar você nesse momento que muito do que você viveu foi um ataque espiritual. Sai desse lugar de vítima agora, em nome de Jesus. Vem para fora de todo o cativeiro de mentira que tenta te prender com culpa, condenação, fora da identidade. Em nome de Jesus, vem para fora. Eu chamo o filho, eu chamo a filha de Deus agora, em nome de Jesus. Se por acaso agora, nesse momento, você se sentiu apático, enfraquecido, sonolento, em nome de Jesus, levanta, sabe? Levanta, se tiver que ficar de pé, fica de pé. Não aceite a apatia, prostração. Não aceite a prostração. Você pode se erguer, você tem força. Eu libero força agora sobre você. Reaja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declaro liberdade para os filhos de Deus nesse lugar. Liberdade agora para os filhos e para as filhas de Deus agora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só para me assegurar, se alguém está sentindo alguma coisa, põe no chat. Não fica sozinho. Se tá todo mundo bem.
a gente prossegue. Glória a Deus. Claro, fogo de Deus agora sobre a sua vida. Fogo de Deus, fogo de Deus. Olha, o fogo é uma estratégia poderosa, tá? Às vezes a gente se esquece. Você tem o fogo dentro de você, é só você liberar com a sua voz. Amém, minha irmã. Se tem alguém ainda sentindo alguma coisa, alguma fraqueza, dor ou mal-estar, libero agora restauração, cura em nome de Jesus. Se há algum mal no seu corpo, eu ordeno que saia agora. Solte os corpos agora, em nome de Jesus. Solta a cabeça, o corpo, em nome de Jesus. Libero, libero agora. Paz de Deus, shalom, verdade, verdade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos assentados com Cristo. Esse é o nosso lugar de autoridade. Amém, irmã. É. Peça ao Senhor, Ivane, para que Ele ressignifique e te mostre aonde Ele está em cada uma dessas lembranças. É importante. É importante. O inimigo, ele quer nos manter em identidades falsas que ele criou para nós através de experiências muito ruins do nosso passado, pessoas usadas pelo inimigo e nós, às vezes, enganados por ele, nos colocamos em posições e situações que não são próprias, não são apropriadas, não são a vontade de Deus. E, e nós não temos que buscar pela santidade, nós temos que buscar fé. Fé naquilo que ele. Aleluia, Patrícia. Aquilo que Deus falou. Nós não precisamos buscar mudar, melhorar, mudar comportamento. Tudo isso é hipocrisia. Os fariseus faziam isso e mataram Jesus. Mudar comportamento, santificar a si mesmo. Quem faz isso mata Jesus. Você tem que buscar crer. Se ele falou que você é santo, você é santo. Se ele falou que você é salvo, você é salvo. Se ele falou que você é curado, você é curado. Não busque a cura, não busque a santidade, não busque o céu. Aceite, aceite. Amém? Glória a Deus. Vai lá, Abner. Bruna. Não, não paro de falar. Eu sinto um texto bíblico que salta no meu espírito e aquilo que eu estava sentindo, o Gabriel já seguiu nessa linha. O que eu vejo é um entorpecimento, uma inércia das trevas sobre a mente e coração de muitos. Eu sei o que é isso porque eu muitas vezes também sou acometido dessa mesma inércia. A diferença entre uma pessoa que talvez tenha o conhecimento da graça, tenha experiência com Deus, tenha experiência com Jesus, é que eu vejo não que ela não vá para esse lugar de inércia, mas que ela sai mais rápido. Ela percebe, ela detecta muito mais rápido. Acredito que quanto mais você cresce em maturidade em Deus, menos você vai para esse lugar, até que você chegue em um momento que de fato você não vai. Você tem consciência constante sobre quem você é. Mas o entorpecimento, o que que é entorpecimento? É quando nós perdemos a noção de quem somos e vivemos com base numa mentalidade de vítima. Ah, e a religião, ela impulsiona isso. Esse é o grande problema, porque as frases religiosas que estão sobre nossa mente e coração gravadas, elas impulsionam para esse lugar. Esse lugar de Deus vai fazer lá na frente, Deus vai curar lá na frente. Eu estou chorando aos pés de Deus para ver se Ele me ouve. Olhe para mim, se tu puderes passar e olhar a minha dor. Esses tipos de fala e de louvores, tudo, ele nos impulsionam para um lugar de vítima. Mas nós não somos essa pessoa que está aos pés de Deus chorando para saber se Ele vai, num tempo oportuno, nos ouvir. O próprio Espírito de Deus vive dentro de você. Deus te ama tanto que ele entregou o filho dele para que ele mesmo possa viver dentro de você.
O próprio reino de Deus está dentro de você. Tudo que nós precisamos já foi cumprido em Cristo. Está escrito em Coríntios, 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 1, versículo 23, se não me engano. Está ali próximo. Todas as promessas feitas por Deus, todas têm em Cristo o sim. Todas têm em Cristo sim. Ele é o cumprimento de tudo. Ou seja, nós não temos mais promessa, nós temos fatos que já foram liberados no mundo espiritual, mas que eu preciso aceitar e receber, depositar confiança nisso. E existe uma luta das trevas para que nós continuamos nos olhando e nos enxergando como escravos, como os membros, como. Desculpe até o termo, às vezes, nobre, mas eu não vou falar esse termo no sentido de chacota, mas no sentido de você entender uma coisa. As trevas querem nos manter como evangélicos, mas nós somos filhos. Não tem problema você ser evangélico. Não há pecado nenhum em você ser evangélico cristão. Mas o poder não está em ser evangélico, está em ser filho. Porque o evangélico, ele é um membro da religião evangélica. Simples. É um membro. Ser filho é ter a própria natureza de Cristo. A Bíblia nos diz que, assim como ele é, nós somos nesse mundo. A Bíblia não diz assim como Jesus era, nós somos. Não, assim como ele é hoje. Assim como Jesus é hoje, sou eu neste mundo. Nós somos natureza divina. Nós temos o poder. Ele diz: vocês têm o poder de fazer as mesmas obras, até maiores do que a que eu fiz. Porque ele enviou a si mesmo para viver em nós. Aqui está o poder. Tudo que nós precisamos já foi depositado em nós no momento que confiamos em Jesus. O Espírito Santo veio para dentro de nós. O Espírito Santo, ele é o espírito da cura, ele é o espírito da sabedoria, é o espírito da revelação, é o espírito da riqueza, é o espírito da prosperidade, é o espírito da graça, é o espírito do conselho. Ele é o espírito de tudo. Tudo está nele, ele criou tudo. Ele criou o universo. Tudo está nele. Toda a solução que eu preciso está nele. E quando nós temos consciência de quem somos, aqui está a chave, ó. Eu não vou conseguir me apropriar daquilo que não tenho consciência. Então, muitas vezes, eu sei alguma coisa no intelecto, mas ela não chegou ainda à minha consciência. O que é saber no intelecto? Eu lembro o texto, João, capítulo 1, versículo 12, que ele deu o direito de serem filho de Deus. Eu conheço o texto, show. No intelecto, no saber. Mas no dia a dia, quando acorda a segunda, você não tem consciência de que você é filho. Eu acordo cheio de carga e de peso sobre os meus ombros, lembrando que eu tenho que resolver um monte de problema. O fato de eu ser filho, de eu ser como Jesus, foge da minha consciência na segunda de manhã. É disso que eu estou falando sobre ter consciência. Exige uma necessidade. O texto que o Espírito Santo me traz é Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes. Levante dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Ó, ó como é extraordinário. Esse texto está falando de nós não caminharmos no mundo como quem é das trevas. Aqueles que mentem, aqueles que pecam, aqueles que falham. Eles falam, o Espírito Santo está falando assim através de Paulo: não andem como eles. Não andem como eles. E se vocês estão andando como eles, desperta. E só há uma forma de Cristo resplandecer sobre nós, quando há em nós o despertamento. Opa, peraí, meu, não é desse jeito que eu tenho que viver, mano. Não é preso em ansiedade, não é preso em preocupação, não é preso em tristeza, não é preso em enfermidade, não é preso em escassez, não é preso numa vida sem poder, sem revelação. Uma hora eu e você tem que. Oh, pera aí, Abner, aonde é que você está? O que aconteceu? Aonde foi que você foi entorpecido? Aonde foi que você dormiu? Entrou na inércia das trevas. E naquele momento que você dá uma corda, leão, fala assim: opa, peraí. Você começa a pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, o Senhor vive dentro de mim, desperta-me, transforma-me, me
me traga revelações, me leva à consciência de quem eu sou, porque a Bíblia diz que só dá para ter só tem uma forma de nós entendermos tudo que temos em Cristo, é através do Espírito. É o Espírito que nos revela, é o Espírito que nos conduz em toda a verdade. E aí, naquele momento, você muda até a sua perspectiva de oração. Vou dar um exemplo. Eu, umas semanas atrás, estava nesse momento, nesse entorpecimento. E eu tinha consciência de que estava nesse entorpecimento, mas o peso era tão grande que eu não conseguia sair do entorpecimento. Mas chegou um momento que eu falei: peraí, mano, não dá, não dá, não dá. Não dá pra viver dessa forma. E eu comecei, eu preciso tomar uma postura diferente. Eu sempre oro de forma silenciosa, eu sempre fico em silêncio, eu sempre fico em meditação. Só que a forma que eu estou hoje, eu não vou conseguir acessar através da meditação e do silêncio. O que que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar em voz alta, andando sobre a casa, declarando as verdades de Deus sobre mim. E eu declarava, declarava e ordenava para as trevas, ordenava, e tudo que o Espírito Santo começava a me trazer, eu começava a orar, começava a orar, começava a orar em voz alta, como se fosse a famosa oração de guerra, ordenando que as trevas soltem minha mente, meu coração, soltem a mente, o coração do meu filho, soltem o corpo, soltem tudo, tudo que eu não tenha consciência que está preso, pode ir soltando, porque eu sou filho, eu sou autoridade, eu sou como Jesus na terra, entende? Eu sou natureza divina, eu sou perfeito em Cristo, eu sou cheio da graça. Cheio da graça. Toda vez que eu entro na presença de Deus, ele está alegre porque eu estou lá. Não é aquele texto que Esther entra na presença do rei esperando o cetro, sabe, com medo de morrer. Muitas vezes nós temos essa postura da nossa identidade. Eu vou entrar na presença de Deus, eu tô com medo de Deus me matar, porque eu falhei. Não, meu nobre, não. Você está cheio da graça de Deus, porque você está revestido do próprio Cristo. Quando você tem consciência da presença de Deus e você se posiciona para orar, Deus se alegra. Deus se alegra porque você entrou na presença dele, você, de forma consciente, está usando aquilo que você já tem, aquilo de quem você já é. Porque, na verdade, Cristo, o próprio Deus, precisa de nós para fazer as obras dele na terra. Ele precisa de quanto mais filhos se manifestarem, mais ele tem acesso sobre a terra. O único ser que tem acesso céu e terra é o ser humano. O único ser. Os animais não têm. Os anjos não têm. É só o ser humano. Nós somos o canal entre céu e terra. Deus precisa de nós, sim. Deus precisa de você, sim. Deus precisa até de você para mudar a sua própria vida. Ele precisa que você se posicione em acordo com quem você já é. Eu posso, sim, resistir o que Deus está fazendo e eu posso liberar. Uma vez Deus me deu uma palavra dessa, através de uma frase do Bill. Tem uma frase do Bill que fala que a mente é a guardiã do sobrenatural. A mente é a guardiã do sobrenatural. E uma vez eu li essa frase, o Espírito Santo abriu um entendimento assim para mim. Eu não sei se você já assistiu o filme do Thor. Já assistiu o filme do Thor? Ou o filme do Vingadores, que mostra o país ali, o planeta do Thor, que tem qual é o nome dele? O cara o guardião do portal, que é o Randall. Ele é o guardião do portal lá. Então, se você nunca assistiu, meu filho, usa a sua imaginação aí, por favor. Então, no mundo do Thor, que é o Asgard, para ele vir para a Terra, ele precisa que o guardião libere o portal, ele abre o portal. Se ele não abrir o portal, ele não consegue transferir de mundo. Às vezes eu lembro de cenas que eu não sei qual filme que o Thor estava ali acessando o Randall lá no em Asgard para ele abrir o portal para ele voltar para Asgard. E ali, quando eu li aquela frase do Bill, a mente é a guardiã do sobrenatural, o Espírito Santo abriu essa cena para mim. E ele falou assim, ó, a sua mente, ela tem o poder de bloquear ou de liberar o poder de Deus na Terra. A sua mente é o Randall. A sua mente é esse guardião. A sua mente ou o seu coração, se você prefere esse termo. No momento que Deus fala com você, ó, Deus fala assim: eu quero que você fale para tal pessoa, por exemplo. Você sente de abraçar tal pessoa, você sente de liberar uma palavra para tal pessoa. Aí você pensa assim: não, isso é coisa da minha cabeça. Quem sou eu para falar tal coisa para a pessoa? Sabe o que que você acontece? Você fecha o portal. Você mesmo fechou o portal. Com base nas suas crenças, nas suas distorções de autoimagem, todo esse problema. Mas no momento que Deus fala com você, ó.
falha a tal pessoa e você se posiciona e vai fazer parceria com o Espírito Santo, você abre o portal para o poder de Deus através de você manifestar sobre a vida daquela pessoa aí na terra. Assim é no profético, assim é na oração por cura de enfermidades, assim é quando você declara sobre sua vida financeira, sobre seus negócios, sobre sua empresa, sobre sua família. O poder de Deus, ele está em nós. Não é um processo de colocar a mão na cabeça da pessoa e pedir que Deus lá do céu venha e toque. Não. O poder está sobre nós. Nós somos o canal. E quanto mais filhos que se posicionam com autoridade, com ousadia. E eu não estou dizendo que essa autoridade, essa ousadia vai vir só quando as coisas estão dando certo. Não, meu não, não vai. Ela tem que estar posicionada. A situação, a circunstância externa não determina a sua identidade. O que determina a sua identidade é o que Cristo fez, é quem você é em Cristo. E se você andar na sua identidade, a circunstância externa vai mudar. Se você andar e caminhar crendo na consciência de que você é curado, saudável, a enfermidade vai ter que sair do seu corpo. Se você anda na sua identidade de que você é próspero, rico, abundante, abençoado em Cristo, a escassez vai ter que sair da sua vida. É um processo onde você se apropria no seu coração. O mundo externo responde a quem você crê que é. Presta atenção nessa frase de um grande professor que eu ouvi certa vez. O mundo externo, exterior, não responde ao que você pede. Ele responde a quem você é. E vou usar essa frase de uma maneira diferente por causa do contexto que estamos falando. O mundo externo não responde ao que você pede, mas responde à consciência que você tem de quem você é. Você pode pedir cura. E eu vou falar isso com todo temor. Se tem uma pessoa enferma aqui, eu não estou menosprezando o que você está vivendo, tá? Mas se você pode pedir cura, mas se em seu coração você se enxerga como uma pessoa doente, essa cura vai ter muita dificuldade de se manifestar. Você pode pedir provisão para Deus. Vou dar um número que para muitas pessoas é exorbitante. Você pode pedir para Deus 1 milhão. Você fala, cara, 1 milhão, tô precisando só de R$ 100 para pagar a conta aqui. 1 milhão. Mas se você não enxerga-se como uma pessoa milionária, você não vai ver esse milhão. E você pode até ver, tá? Porque às vezes acontece, mas você perde. Porque a sua autoimagem não reflete aquele valor. Você acha que 1 milhão para Deus é alguma coisa, meu irmão? Você acha que Deus não tem vontade de que os filhos dele sejam milionários? Tenham mais pessoas com mais recursos na Terra para gerar mais impacto? Com certeza. Mas o mundo exterior reflete como você se enxerga. E aí, qual que é o trabalho agora, meus nobres? Gastar tempo com o Espírito Santo. E falar assim, Espírito Santo, quem eu sou? Me dê uma imagem. E às vezes você conhece até o texto, mas eu vou te dar uma coisa que eu faço, tá? Tá lá no texto, por exemplo, que nós somos perfeitos em Cristo. Tem muitas pessoas que buscam sempre a perfeição. E por causa de pregações do tipo, você nunca será perfeito enquanto você estiver nesse corpo, e você sempre é um pecador. Enfim, acha que tem duas naturezas, tô lutando a natureza divina com a natureza pecaminosa lutando o tempo todo. Esse tipo de ensinamento entrou no nosso coração e ficou gravado, e a gente não consegue se enxergar como seres perfeitos. Mas a Bíblia diz que nós somos perfeitos nele. Se você conhece o texto, mas ele ainda não é real para você, aí você fala, Espírito Santo, esse texto aqui eu sei que ele é verdade, mas eu tenho dificuldade de acreditar, então me dê uma experiência. Eu preciso de uma experiência com essa verdade aqui. Não fique só no processo do repetir, 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 repetir para convencer o coração. Não tem nada de errado nisso, eu faço isso. Mas eu costumo partir por um degrau. Eu falo, Espírito Santo, eu preciso de uma experiência. Uma experiência com essa verdade aqui. Porque eu não posso viver com base na experiência do outro. O texto está lá na Bíblia, beleza. O outro lá já vive na prática, show. Mas eu ainda não. Então eu preciso viver essa experiência. Eu preciso de uma revelação pessoal com essa verdade. E você começa a buscar o Espírito Santo nesse sentido. Espírito Santo, eu vou gastar tempo contigo, eu vou orar em línguas, eu vou gastar um tempo louvando, mas eu te peço. É esse lugar que eu quero chegar. Eu quero entender essa perfeição que eu tenho em Cristo. Abra o meu coração e o meu entendimento. E no momento que você recebe a revelação, que ela marca teu coração, não tem mais uma luta para fazer aquilo se tornar verdade. Aquilo vai ser
natural para você. Aquela paz e aquele descanso de que você é essa pessoa em Cristo. Eu já vivo isso em algumas áreas e eu ainda não vivo isso em outras áreas. Então eu consigo ver na prática quando eu vivo, porque tem área que eu vivo. Eu lutei a vida inteira contra o pecado. Hoje eu vivo descanso total nessa área. Eu sei que eu sou santo. Então é uma área que, para mim, eu sempre olho ela como um padrão para todas as outras. Então, em todas as outras, eu preciso viver esse descanso. Não há luta. Eu não acordo todo dia orando para não pecar. Eu nem penso nisso, meu nome. Então, se num momento eu estou acordando todo dia orando por provisão, quer dizer que eu ainda não me enxergo como alguém suprido e provido. Percebe? A fé não é sobre eu orar para ter, é crer que já tenho e crer que já sou. E vivo no descanso de que vai se manifestar no mundo físico, na forma que Deus desejar. Então, a palavra que eu tenho para você é: desperta tu que dormes. Se você ainda está nessa postura de vítima, se você percebe, agora eu vou pedir para o Espírito Santo fazer isso. O Gabriel já fez isso, mas eu sinto em fazer um pedido para o Espírito Santo. Espírito Santo, se essa pessoa que está ouvindo aqui, seja onde for, ela ainda estiver numa postura de vítima, e eu sinto que tem pessoas que estão numa postura de vítima e que não sabem que estão na postura de vítima, porque é muito difícil para uma vítima enxergar que é vítima, tá? É muito difícil. Eu vou falar bem sincero para você, todos nós temos um pouquinho de vítima em nossas vidas. Um pouquinho. Mas tem aqueles que já têm consciência e não permite que isso se aflore, e tem aqueles que não têm. Eu peço para o Espírito Santo agora despertar, acordar, trazer consciência. Ó, esse lugar de vítima aqui, de coitadinho, não é para você. Espírito Santo, desperte aqueles que estão ouvindo, que ainda estão numa postura de que o Senhor não está ouvindo, o Senhor abandonou, o peso do mundo sobre as costas. Espírito Santo, mostre agora, abra o entendimento para que essa pessoa possa se reposicionar no lugar que é dela por direito, para que possa fazer parceria contigo para manifestar realidades na Terra. Muito obrigado, que eu sei que hoje e nos próximos dias algumas pessoas terão um despertamento, sairão da inércia que as trevas os incutiram através de rede social, através de série de filmes, de circunstâncias, e de circunstâncias às vezes muito pesadas mesmo, que vêm numa sequência e afetando o emocional e colocando no lugar de vítima. Sai desse lugar agora. Esse lugar não é seu. Reposicione-se como filho e receba o amor do Pai em todas as áreas da sua vida. Tá contigo, Bruno. Eu creio que o nosso maior desafio, né, é permanecer conscientes da presença, né? Porque as circunstâncias, as coisas, né, que acontecem, que geralmente, às vezes nós não temos controle sobre isso, de alguma maneira nos afeta e nos tira desse lugar de consciência da presença do Espírito. E aí então, né, a gente acaba sendo influenciado, ou é levado, né, a esquecer quem nós somos em Cristo, a duvidar da nossa filiação, mas isso tudo, né, é porque a gente perde essa consciência. E o Senhor nos ensina na palavra, né, que nós precisamos renovar nossa mente. E não existe outra forma. Você só renova sua mente através da palavra de Deus, em parceria com o Espírito Santo, porque a gente também sabe que a palavra, sem a revelação, né, ela por si só, ela não tem um efeito, né? E
o Senhor nos convida a andar por fé, né? Andar por fé e não naquilo que a gente vê, né? Mas naquilo que a gente crê. E chamar essa atmosfera, ter consciência dessa atmosfera e, como vocês estavam falando aí, trazer essa realidade, né? E outra coisa também, né? Nos levantarmos em posição, porque tem horas que a gente precisa se levantar, sair desse lugar de vítima, sair desse lugar de que nada dá certo e nos posicionarmos, dar uma ordem para que as coisas se alinhem. O Senhor nos deu autoridade, né? Ele conquistou isso para nós e Ele nos entregou. E Ele falou que nós teríamos autoridade, né, para expulsar demônios, né? Nós faremos obras maiores. E às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente sucumbe, né, à situação, a uma notícia ruim, a uma enfermidade. E ao invés de a gente reagir com base na nossa crença, naquilo que a gente crê, naquilo que a gente confia, a gente se entrega, né? Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Eu creio que aqui nessa chamada muitas pessoas estão passando por isso, por muitos desafios, por muitas lutas, e em algum momento elas se perdem, elas esquecem quem elas são em Deus e às vezes sucumbem à pressão, mas eu sinto o Senhor nos encorajando a sair desse lugar, tomarmos posse daquilo que Ele já conquistou para nós. Nós somos convidados pelo Senhor e impulsionados a andar por fé. E a fé, como Gabriel sempre fala isso, né? É a nossa moeda, é a moeda do céu, sabe? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o nosso maior desafio é pegar essa fé e colocá-la em ação. Como o Abner falou aqui também, por exemplo, que ele saiu desse lugar, né, de perceber que estavam acontecendo algumas coisas que não estavam alinhados em conformidade com aquilo que a palavra falou, e ele levantou, orou e começou a repreender. Gabriel, antes de iniciarmos essa chamada, né, sentiu e durante a chamada fez uma oração repreendendo ações malignas. Então, não é a gente ficar consciente do que é mal, do que é maligno, somente, mas é reagirmos a isso. E eu senti isso muito forte. Nós precisamos reagir. Tem horas que a gente precisa, sim, se levantar. Porque, às vezes, a religiosidade, né, nos faz duvidar disso. E, às vezes, nos impede também de entrar nesse lugar, de guerrear e de lutar, né, para que as coisas se alinhem e sejam conforme a palavra diz, conforme o Senhor fala a nosso respeito. Mas não tem jeito, a gente está aqui, né? A gente está ainda aqui vivendo sob, às vezes, influências externas e coisas que acontecem que nós não temos controle. Então, a gente pega e coloca a nossa fé em ação e determina, através da renovação da nossa mente, com a palavra de Deus, a gente traz essa realidade do céu e alinha as coisas e ordena que se ajustem, que se alinhem à verdade da palavra. E eu senti isso, né? Eu senti que o Senhor está nos convidando para esse lugar, de sairmos da posição de nos submetermos simplesmente às circunstâncias, ficarmos, né, posicionados como vítimas, mas a gente se levantar como filhos de Deus e manifestarmos aquilo que Ele fala na palavra dele. Nós não podemos e não devemos sucumbir a essas pressões. Quando a gente entender, quando a gente perceber que o negócio apertou, que as coisas estão difíceis, que as coisas estão
não estão em conformidade com aquilo que a palavra diz. A gente precisa se levantar em fé e reagir a isso, porque é mais fácil a gente ficar ou murmurando, ou falando que não deu certo, que está muito difícil. Isso é muito mais fácil, a gente ficar nesse lugar de vítima. Mas o Senhor está nos convidando a sair desse lugar e colocar nossa fé em prática, nossa fé em ação. Em nome de Jesus, não aceite as mentiras do inimigo, não aceite se as circunstâncias não estão alinhadas com a palavra, não aceite, não sucumba. Reage. Se precisar, levanta e manda o inimigo sair. Ele tem que sair. Em nome de Jesus, ele sai. Porque a autoridade o Senhor já nos deu naquela cruz. Nós somos filhos. E o Senhor nos entregou essa autoridade. Exerça ela. Sabe? Que ela não fique só em teoria, mas que ela seja colocada em prática. E eu senti isso da parte do Senhor. Amém. É, eu percebo que muitos de nós, do contexto evangélico, cristão, a gente se torna, membro de uma igreja, a gente se torna, né, evangélico, cristão, mas a gente não tem muita consciência de que nós nos tornamos cidadãos de um reino, sim, que está por vir em sua plenitude com a volta triunfal de Cristo, porém, um reino que já chegou, porque Jesus falou que já chegou, né? E, e nós não nos vemos como agentes do reino, nós não nos enxergamos como um agente de transformação. A gente olha para a nossa vida num contexto muito micro, num contexto muito individual. O máximo que a gente consegue perceber é o quanto a gente afeta na nossa família, quando muito na nossa vizinhança, na empresa que a gente trabalha, na igreja que a gente frequenta. Mas, infelizmente, a nossa falta de consciência de quem nós somos não inibe a percepção que Satanás tem de quem nós somos. Ele sabe quem nós somos. E nós precisamos entender que o nosso sofrimento, as nossas lutas, as guerras que a gente enfrenta, elas não têm a ver só conosco. A gente não está envolvido somente numa guerra pessoal. Eu quero que todos que estão me ouvindo aqui tomem consciência de que vocês fazem parte de um reino que está em expansão na Terra. Quando você se posiciona, quando você obtém uma vitória, essa vitória não é sua, simplesmente, ela é uma vitória do reino. Quando você obtém vitória contra uma crença limitante, quando você obtém vitória contra um pecado, que você agora finalmente sabe quem você é, então você não age mais daquela forma, quando você já não está mais com falta, mas você entende que é próspero, você se comporta, como o Abner falou, como alguém milionário, como alguém que tem acesso aos recursos, como alguém que tem os recursos. Quando você se comporta e vai a partir de um lugar de que você é curado, você não está aguardando a provisão, a cura, o milagre chegar, você é. Nesse lugar de fé, onde as coisas se tornam materiais, onde o invisível se materializa, e você vê de fato aquilo que nós chamamos de milagre, quando isso acontece na minha vida, quando isso acontece na sua vida, através de você ou para você, quando você recebe esse favor, é o reino de Deus que está em expansão. O que eu quero dizer? Que talvez essa porta de emprego que você está buscando e que você acha que está difícil, talvez essa cura que você está lutando por você, por um ente querido, e você está encarando como algo pessoal, talvez é uma é uma expansão que o reino de Deus está avançando num território novo. Você está confrontando muitas das vezes legiões do inferno que estão confrontando você, não simplesmente porque o Satanás quer o seu mal, mas porque ele quer impedir ou ele quer tentar atrapalhar o avanço do reino. Eu e minha esposa, né, a gente observou há alguns anos atrás, a gente tá com 15 anos de casado, né? A gente vai para 16 ano que vem. Parabéns pra gente. Obrigado. Quando a gente se deu conta que nós nos mudamos, acho que mais de 15 vezes, né, amor?
Eu não sei mais quantas vezes a gente se mudou. A gente se mudou muito. Tem gente que chama a gente de nômade. Eu chamo de missionário. E eu percebi que todas as vezes que a gente se mudou de um lugar, aquele lugar onde a gente morou sofreu uma transformação positiva. Não, a gente casou com 20 e pouco. Mas eu não vou falar a minha idade hoje. Enfim, deixa eu voltar para o assunto. A gente percebeu que todas as vezes que a gente saía de um lugar, aquele lugar tinha sido transformado de forma positiva. A gente morou em ruas que não tinha iluminação e a gente estava lá há pouco tempo e a rua foi iluminada. A gente morou em ruas que não tinham asfalto. Vai lá hoje, tem asfalto. A gente morou em lugares extremamente violentos. Aliás, esse lugar que a gente está hoje era bem violento quando a gente chegou, é mal falado, inclusive. E hoje já não tem mais a violência que tinha. A rua onde a gente mora, a rodovia onde a gente mora, tinha muito acidente, já não tem mais. E a gente, no passar dos anos, a gente percebeu que a gente estava, né? A nossa presença estava trazendo uma influência, uma libertação para aquele lugar. A gente, poxa, mas logo a gente não é nada, a gente é tão pequeno, a gente não é líder de ministério, ninguém que sabe quem a gente é. E a gente começou a se conscientizar. Sabe, gente? Você tem que sair na rua amanhã com a cabeça erguida, com o peito estufado. Gabriel, que isso? Você tá falando para ser orgulhoso? Não, eu tô falando para você ser filho. Eu tô falando para você ser autoridade. Aliás, eu preciso falar algo aqui. Para de se preocupar com essa história de humildade. Quem se preocupa com humildade é o maior orgulhoso de todos. Porque o humilde não está nem aí para saber se é humilde ou não. Humildade, a falta de humildade é quando a pessoa não sabe que tudo que ela é, ela recebeu de graça, de graça. Não, mas eu tenho medo de das pessoas descobrirem o meu dom de visão, porque isso pode inflar o meu ego. Ah, é? Você comprou ele? Você pagou o dom? Se você pagou, seja orgulhoso, porque você merece, sabe? Mas que eu saiba, no reino de Deus a gente recebe tudo de graça. Então, até onde eu sei, aquilo que é motivo de orgulho para muitos deveria ser um motivo de vergonha, de humilhação, porque o que você recebe de graça não infla você, te deixa quebrantado, te deixa num lugar. É meu, mas eu não paguei. É meu, mas eu recebi de graça. É meu, mas outro, melhor do que eu, comprou para mim. Mas isso não é motivo de você andar de cabeça baixa. Então amanhã, ou hoje ainda, levanta a sua cabeça e perceba que o lugar onde você está vivendo, a casa que você mora, está sendo transformada, sabe? A prosperidade está afetando tudo à sua volta. Aquilo que estava sujo está sendo limpo, aquilo que estava quebrado está sendo consertado. O corpo enfermo está sendo curado. Está nesse momento exato. No domingo, lá na base, Deus me deu uma palavra muito engraçada e eu vou liberar para vocês também. Eu quero liberar para vocês chá de hibisco. Deus falou que estava dando chá de hibisco lá para a galera. Eu falei, Senhor, que isso? Aí eu fui pesquisar para que serviu o hibisco. E o hibisco tem várias propriedades, cara. Ele limpa o fígado, ele limpa o sangue, ele, sabe, enfim, hibisco é bom, mas deve ser ruim a beça. Não quis tomar, não. Eu preferi tomar o sobrenatural. Pelo menos eu não senti o gosto. E eu senti o Senhor trocando células. E eu orei também por células tronco. Então, sabe, da mesma forma como a gente vê. E é engraçado. Porque as pessoas falam assim: ah, você não precisa fazer certas coisas porque o Senhor faz automaticamente. O Senhor não faz nada sozinho. Tudo que Ele faz na terra é através de mim, é através de você. Nós somos os agentes de transformação na terra. Nós não estamos aqui à mercê do que os outros estão decidindo. Nós não estamos aqui à mercê do que o prefeito, o governador, o presidente está decidindo, o pastor, o apóstolo. Ah, sabe, as pessoas têm azedinho? Não, não me convenceu, Ivânia. Não me convenceu. Enfim, nós não estamos aqui à mercê
do que a economia do nosso país. Eu tô vendo, mais uma vez, entro nesse assunto. A galera tá falando, o Brasil vai de mal a pior, as coisas vão só piorar, o mundo tá em guerra, terceira guerra mundial. Irmão, pode vir terceira guerra mundial, a China, os Estados Unidos, seja lá quem for, pode invadir o Brasil, o presidente pode morrer, seja lá o que acontecer, irmão. Nós temos poder para mudar as circunstâncias com a nossa fé em ação. Nós despertamos hoje, o Abner acordou geral. Nós despertamos, nós estamos de pé. Nós estamos de pé, nós vamos ver tudo transformado. Senhor, em nome de Jesus, nos mostra, faz com que os nossos olhos, como o Bill Johnson fala, tudo que a gente foca cresce. Faça os nossos olhos focarem naquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero ver o Senhor. Me ajuda a ter consciência do que você está fazendo. Em nome de Jesus. Eu. Tá aberto, meu microfone tá, né? Tá. Eu sinto que tem uma pessoa, duas, sei lá quantas pessoas, que está esperando a circunstância mudar para se posicionar. E não é dessa forma, meu nobre. Não é por esse lugar. Entenda uma coisa, eu vou te dar só uma coisa para você ter esperança. Você crê num Deus que você não vê. Você crê em anjos que você não vê. Você crê que você é salvo por um homem que morreu há 2000 anos atrás. Ou seja, você já crê de um monte de coisa que você não vê. Não espere a circunstância mudar, ou seja, você ver para você se posicionar. Você se posiciona e aí então a circunstância muda. Na verdade, para quem já tem esse hábito de às vezes estar muito mal, espera e fala assim, não, peraí, eu tenho controle sobre isso. Percebe que a circunstância muda na hora que você reposiciona. Porque enquanto você está naquele lugar de vítima, o problema é tão grande que o coração acelera, vai dar crise de ansiedade, dá uma tristeza profunda, porque parece que aquele problema é muito grande. Daqui a pouco você, peraí, eu sou filho, Deus pode todas as coisas, tudo pode mudar de um lado para o outro. Por que que eu tô desse jeito? Aí você se posiciona na hora e parece que o problema já não é tão grande assim, porque você mudou a perspectiva. Você mudou da onde você está enxergando esse problema. Mas, se você está esperando a circunstância mudar, a cura chegar, a provisão chegar, a, enfim, a empresa abrir, a empresa mudar, a crise da empresa passar, a porta de emprego abrir, o seu filho se converter, não. É agora que você muda. É agora que você reposiciona. E você vai precisar enfrentar o seu próprio padrão de ser. Nós aprendemos a que o mundo exterior é o que comanda. Mas não é ele que comanda. O que comanda é o seu mundo interior. No momento em que você se posiciona, enxerga-se como uma pessoa provida, suprida, curada, livre, alegre, o mundo exterior vai espelhar isso. Vai espelhar. Então não espere a circunstância mudar. Aí está o maior erro. Na verdade, aí é um lugar que não existe fé. Porque a fé não é ver para crer, é crer para ver. Então você crer que a circunstância já mudou. E aí você vai ver a circunstância mudar. E se possível, vai para um lugar de maturidade que você não espera nem sinais. Você não precisa de sinais, você não precisa de nada. Você só precisa se posicionar aqui no seu interior. No momento que você se posiciona no seu interior, você sabe que a circunstância vai mudar, porque no mundo espiritual ela já mudou. Simples. Deus precisa, eu falo isso com todo temor, Deus precisa da sua fé para agir. Deus precisa. Toda vez que nós estamos caminhando na vida, nós estamos fazendo acordo ou com o reino da luz ou com o reino das trevas. Então, ele precisa que você faça acordo com ele. Ele precisa que você creia nele. Ele precisa que você se posicione nesse lugar. E a única coisa que nós vamos fazer é permanecer nesse lugar. É tão maravilhoso o evangelho que Deus nem está falando para você garimpar. Ele fala assim: só permaneça no lugar de fé. E deixa que eu trabalhe. Deixa que eu faça. Então, os dois mundos eles funcionam por acordo, tá? Não espere a circunstância mudar. Mude interiormente e assim você vai vê-la mudar.
É isso? Amém. E só para bagunçar mais a nossa cabeça hoje. Tempo. O assunto tempo. Deixa eu te explicar um negócio. Tempo, matéria, espaço, tudo isso foi criado. Deus não está num lugar onde existe tempo, ele está num lugar atemporal. Quando a gente fala que a gente está no céu, a gente está num lugar atemporal. Não existe passado, presente e futuro. Portanto, fé nunca diz respeito à espera. Não existe espera no assunto fé. Não existe algo reservado para o futuro. Fé altera o agora. A fé modifica o agora. Não, Gabriel, mas eu tenho muito fé que no futuro eu vou pro céu e tal. Não, você tem esperança. Esperança é futuro, fé é presente. Fé aponta para algo que você crê que já é ou que já aconteceu. Às vezes a gente ora por pessoas que não têm esse entendimento ainda, porque ainda não participaram do Aviva Zoom, e elas pedem oração. Ora por mim. E aí a gente ora. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos agora sobre essa vida um milagre. Cura, provisão, relacionamento. Coisas simples, às vezes. E a pessoa fala assim: Eu creio, irmão, que vai acontecer. Acabou. Acabou. Infelizmente, acabou. A fé nunca diz que vai acontecer. A fé diz que aconteceu. Já está liberado. A fé é uma máquina do tempo. Você vai lá naquilo que a Bíblia diz que está reservado para o futuro e traz para o agora. Não, Gabriel, mas tem coisas que é só no futuro que vai acontecer. Beleza, então você fica com essa crença. Eu prefiro crer que é para hoje. Tem tantas coisas que eu gostaria de falar, mas eu não tenho tempo. Mas, enfim, tudo aquilo que você lê na palavra e que você acha que é para o futuro, dá ordem à sua mente para concordar que aquilo é para o presente. Não é para o futuro, é para agora. Nós temos promessas de paz eterna, nós temos promessa de um corpo glorificado, de santidade, de provisão abundante. Nada disso é para o futuro. Se é para o futuro, não tem a ver com a nossa vida hoje. Já parou para pensar que se preocupar com o futuro não muda nada no presente? Seja você crer que coisas boas virão ou coisas ruins virão, não altera nada. Sempre falo isso. O máximo que a esperança traz é a cura de um desânimo ou de uma depressão. A fé traz o milagre para hoje. A fé é a máquina do tempo. Então, se você acha que algo está reservado para o futuro, lembre-se. A fé te dá acesso a um lugar atemporal. É um lugar que está além do tempo. Amém? Às vezes a gente fala umas coisas que o pessoal fica, sabe, né? Às vezes o pessoal fica me olhando, tipo, caraca, o que que ele tá falando? Mas eu sinto que faz um efeito absurdo, mesmo que a pessoa não reconheça. Eu sinto que os nossos pensamentos depois ficam matutando aquilo. São coisas que eu já reflito há muito tempo. E eu senti de liberar hoje. Sempre que você achar que algo é para o futuro, entenda que a chave está na sua mão para você abrir a porta agora. Tô esperando Deus abrir uma porta. Não, não existe. Fé nunca te leva a esperar por nada. A fé te leva a pegar a chave que está na sua mão e abrir a porta. Tudo já está disponível. Poxa, Gabriel, então quer dizer que todos os seus problemas estão resolvidos. Por isso que vocês fazem a Viva Azul, estão sempre aqui, que vocês estão sempre bem, né, Abner? Nada acontece, né? A gente só vira a chavinha e vai abrindo porta, né? Tá tudo bem. Não, gente, a gente passa por luta pra caramba. E tem horas que a gente ouve algumas coisas como se dissesse assim. Eu achei até que a Bruna fosse trazer essa reflexão, né? Às vezes a gente se sente um pouco até lutando contra a culpa de falar coisas que a gente ainda não vive na plenitude, mas falar com tanta segurança, porque de fato a gente crê, mas nem tudo a gente ainda desfruta, porque a fé tem o poder de trazer o invisível para o mundo material. E a gente ainda está no processo de renovar a nossa mente. Como alcançar o milagre? Renovando a mente. E como renovar a mente? Tomando conhecimento da palavra. A Bíblia fala
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa de libertação em alguma área? Conheça a verdade. Como assim? Que verdade? Como é conhecer? Conhecer é experimentar, igual o Abner falou. Às vezes a gente quer desfrutar de algo, de uma fé, sem experimentar. Então a gente precisa pedir por uma experiência. A fé numa experiência, ela cria um padrão novo na sua vida. Quando você tem uma experiência de provisão sobrenatural, você tem dificuldade de crer nessa provisão sobrenatural daqui a alguns meses? Não, porque a fé, baseada naquela experiência, te libertou para viver a verdade. Que verdade? Essa palavra o Chris Vallotton explica. Também pode ser traduzida como realidade. Por isso que no começo eu falei, nós estamos em guerra entre duas realidades, a circunstancial física e a da palavra espiritual. As circunstâncias espirituais revelam qual é a realidade que de fato nós estamos vivendo. Mas as circunstâncias naturais fazem a gente ver a falta, a dor, a calúnia, né? A confusão, a briga. Eu não sei qual é o problema que você está mais em alta hoje. Eu tenho vários, mas eu quero fixar a minha atenção naquilo que eu vejo na palavra. E as orações de vocês me ajudam. E as nossas orações ajudam vocês. É por isso que a gente precisa estar em corpo, né? A oração uns pelos outros ajuda a gente a se manter na consciência da presença. O Senhor, o poder dele, a unção dele, os anjos dele são movidos por aquilo que a gente ora e declara. Sozinho, realmente é muito difícil. Sempre falei para Deus, eu falei, eu não quero ministério sozinho, eu não quero viver sozinho, não quero cuidar de uma casa sozinho. Eu não acredito que sozinho eu consiga, porque eu percebo claramente como é poderoso quando a gente se une. Então nós não estamos aqui porque a gente é super espiritual, a gente tá na frente, a gente não tá à frente de ninguém aqui. A diferença é que a gente não espera ter poder, a gente não espera ter realizações, a gente não espera Deus fazer mais nada. A gente simplesmente assumiu um compromisso de quinta-feira esse negócio acontecer e a gente tá aqui. Agora você acha que toda quinta-feira a gente está felizão porque a gente vai ter que parar às 8h30 não, a gente está aqui para cumprir realmente um compromisso. E quando a gente chega, aí tudo faz sentido. O que falta muitas das vezes para muitos crentes é tomar uma decisão de risco, de se expor a um perigo de vergonha ou de se expor a um compromisso que você vai pensar assim, eu não vou assumir esse compromisso porque senão eu vou depois ficar cansado. E tem gente que ainda tem medo de entrar nas guerras espirituais que o ministério traz. Aí não quer assumir a liderança da célula, não quer assumir um departamento, ou simplesmente transformar a sua casa num ponto de pregação, ou simplesmente abrir o seu Zoom, mesmo gratuito, ou seu canal no YouTube, e começar a falar a palavra, aquilo que você já aprendeu, contar seus testemunhos. É difícil? É porque você entra na guerra dos outros. Mas é bom pra caramba, é a nossa missão aqui na Terra. Amém? 9h46, horário de Brasília, e Eu eu queria creio. só colocar um ponto aqui, né? O que o Gabriel trouxe, porque essa semana, né, eu me peguei é, analisando e conversando com o Senhor e falando, Senhor, é, até onde, né? Porque a gente ouve muitas essas coisas, então a gente fica refletindo, né? Sobre a questão da hipocrisia, por exemplo, né? De você, por exemplo, pregar muitas das vezes aquilo que você não vive. Porque tem áreas, né, que a gente ainda não venceu, por exemplo, áreas que a gente ainda não experimentou de fato aquela realidade que Deus disse. E nós não somos diferentes de ninguém. Tem áreas na nossa vida que a gente ainda não conseguiu romper. E a gente declara isso até que aconteça, mas às vezes ainda não aconteceu. E a minha reflexão com o Senhor era sobre isso, essa diferença, né, entre o que de fato era uma hipocrisia e o que era fé. E eu fiz até um estudo sobre isso,
né? Porque eu tô refletindo ainda, né? E o Senhor falou claramente que a hipocrisia é você viver uma mentira para parecer algo que não é. E geralmente o coração está distante do Senhor. Mas a fé não. A fé é você se posicionar na verdade de Deus. Mesmo quando a realidade ainda não corresponde, porque Hebreus 11, 1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, eu entrei nesse pensamento a respeito disso, de entender até onde, né, você pregar algo que você ainda não vive, seria considerado uma hipocrisia. Mas eu senti isso, o Senhor falando a respeito de pregar, porque a fé nos impulsiona a isso. Então, tem algumas realidades, por exemplo, você não venceu ainda, talvez, na área financeira. E aí você acha, então, que você não pode pregar, por exemplo, que o Senhor tem provisão, que o Senhor tem prosperidade, que o Senhor não tem escassez, né? E porque você não está vivendo isso, então você acha que você não pode pregar. Porém, o Senhor não nos chama para constatar fatos, muitas das vezes, que são as circunstâncias que estão acontecendo. Nós somos chamados a pregar, a falar em fé, por mais que a realidade e circunstância não estejam ainda em alinhamento ou em acordo com a palavra de Deus. A gente não é chamado, né, para constatar fatos, a gente é chamado a pregar a fé, a colocar a nossa fé em ação. Então, foi sobre mais ou menos isso aí que a Gabriel estava falando. Essa é a diferença, né? A gente precisa, por mais que a gente não esteja vivendo, o que a palavra de Deus diz a respeito? A palavra de Deus está acima das nossas experiências, está acima das circunstâncias. Então, se a minha vida ainda não está alinhada a tal ponto, eu fico com o que a palavra diz. Por mais que a minha vida ainda não esteja refletindo isso, por mais que eu não esteja vivendo isso. E eu fiquei nesse paradoxo de tentar entender aonde era a linha, né, tênue entre hipocrisia, mas entre fé. E aí eu cheguei nessa reflexão, era isso que o Gabriel estava falando. Show. Top demais, meus nobres, meus amigos. Vamos lá, vamos finalizar isso aqui. É muito ruim finalizar, mas como diz o meu amigo, a dor do parto é doída, mas temos que partir, né? Ai, ai. Eu sinto de a gente fazer orar. A palavra é orar. Para você pedir para o Espírito Santo fazer com que isso que você ouviu hoje frutifique no seu coração. Quantas palavras você já ouviu, né? Quantas palavras nós já ouvimos, né? Que depois que passou hoje é quinta, né? Na sexta-feira já não lembra mais. A circunstância tá lá. E essas palavras que você ouviu hoje, as que fizeram sentido, as que vieram como rema, precisa frutificar na hora que você precisa enfrentar o problema. Elas precisam vir à sua consciência. Então ore comigo com as suas palavras. Espírito Santo, hoje nós falamos muito sobre reposicionamento de filho, sobre nos colocarmos, Pai, como seres espirituais, seres que estão assentados nos lugares celestiais, independente da circunstância externa. Nós temos o poder de declarar sobre a circunstância, nós temos o poder de dizer para que esse problema se finalize, para que essa cura aconteça, para que essa provisão apareça. Mas muitas vezes nos colocamos no lugar de vítima, nos lugares passivos, Pai. E nós, hoje, declaramos novamente um despertamento espiritual, um despertamento na mente, no coração e no espírito de todos aqueles que estão ouvindo, e que essas palavras gerem fruto, que amanhã, sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça, as pessoas possam ter consciência, acordar como filho de Deus. Acordar com a consciência de que são seres espirituais. Acordar com a consciência de que estão acima de toda potestade, de todo principado e de todo demônio. E que eles possam ordenar e agir como se já fosse. Como se já tivesse acontecido, e dessa forma
manifestar realidades no mundo físico, Pai. Muito, muito obrigado no nome de Jesus. Amém. É isso, meus nobres. Boa noite. Ah, tem que falar do. Nós estamos lá no grupo, o grupo vai ficar aberto 24 horas para você compartilhar o seu testemunho, o que Deus falou com você hoje. Compartilha lá no grupo do WhatsApp. Eu sei que houve alguns atrasos aí de alguns Aviva Zoom que a gente não subiu para o YouTube, mas nós vamos organizar isso. E aí nós vamos mandar lá no grupo, tá? Tem acho que dois, se não me engano, são dois Aviva Zooms que foram gravados e não subiu para o YouTube. Nós vamos organizar junto com esse que também foi gravado e vamos subir, vamos avisando lá no grupo para todos vocês, ok? Qualquer coisa estamos no privado, né? Eu, Gabriel, Bruna, Ana, tá? Estamos no privado. Boa noite para vocês, bom final de semana. Boa noite, pessoal. Bom fim de semana a todos. Boa noite, gente.